Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clécio, tenho 23 anos e estou aqui para falar um pouco sobre entrevista. Né? Muitas pessoas têm dificuldade para dar entrevista. E é verdade, às vezes pelo fato das pessoas ficarem um pouco nervosas no momento da entrevista, né? Porque naquele momento você está confiante, você está sempre ali na expectativa de que a empresa vai te chamar. Né? Então, às vezes por alguns motivos, às vezes a pessoa acaba ficando nervosa, mas é uma coisa super normal. Então, para a pessoa dar uma boa entrevista, ela tem que ter experiência. Né? Tem que ter experiência, tem que estudar bem antes, saber o que responder antes. Então, a gente tem que preparar antes para a gente sair bem na entrevista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Né? Eu vou fazer uma comparação é, com em relação à entrevista. Né? Por exemplo, se você vai vender uma coisa, um produto, você tem que saber falar bem, se comunicar bem, não é? Pois é, se você às vezes vai vender um produto, o produto pode até ser de má qualidade, mas se você saber se comunicar bem, divulgar bem o seu produto, você vai conseguir vender esse produto. Mesmo que a pessoa venha e reclame daquele produto ruim, mas se você saber se comunicar bem, saber divulgar o seu produto muito bem, a propaganda é a alma do negócio, né? Claro. Então você vai conseguir vender esse produto. Então a entrevista é do mesmo jeito, né? No momento da entrevista você tem que ter o foco, você tem que prestar atenção, você tem que saber se comunicar bem, você tem que convencer o entrevistador, né? Então no momento da entrevista é muito importante a gente tomar cuidados, alguns cuidados para a gente não, às vezes não acabar tropeçando. Vamos ao que interessa. Vou dar algumas dicas aqui sobre a entrevista, algumas dicas valiosas e que pode ajudar muito bem você. Assim como outros vídeos que a gente vê na internet, no YouTube, no Google, enfim, tem muitos vídeos que ensinam como você dar uma boa entrevista, né? Então esse vídeo aqui eu espero que ajude muito bem você que tem dificuldade para dar entrevista, que você comece a estudar um pouco mais, você comece a prestar atenção mais e buscar algumas dicas que podem ajudar você no futuro. Pois bem, a primeira dica é você fazer pesquisa sobre a empresa que você vai fazer a entrevista. Né? Pesquisar antes quanto que a empresa cresce ao ano, né? Como é essa empresa, qual é o nome do patrão também, se você quiser saber também é importante, quantos funcionários tem na empresa, como é a estrutura da empresa, tudo, o telefone da empresa, tudo isso 2 ou 3 dias ou uma semana antes de você fazer a entrevista. Porque isso também ajuda muito, né? Porque é isso que eles querem ouvir. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Suponha que eu sou entrevistador. Aí eu pergunto para você que quer trabalhar na minha empresa, você que está sendo entrevistado, é, por que você quer trabalhar nessa empresa? Aí você vai e fala, eu quero trabalhar nessa empresa porque eu estou desempregado, estou precisando de dinheiro. Né? Essa não é uma boa resposta para você dar. Então, uma ótima resposta seria o quê? Eu vou trabalhar nessa empresa porque ela cresce 5% ao ano, tem mais de 50, 100 funcionários e é uma empresa muito interessante. Né? Então, é uma boa resposta. Então, a gente tem que saber dar uma boa resposta durante a entrevista, porque uma boa resposta pode ajudar muito você. Né? Durante uma entrevista, não basta você ter um bom currículo. É importante você também dar uma boa entrevista. Né? Dar entrevista é uma coisa muito fácil, né? Uma boa entrevista é muito fácil. Né? Mas às vezes tem pessoas que são tímidas, pessoas que têm vergonha, pessoas que ficam muito ansiosas. Então atrapalha muito. E às vezes a pessoa até sabe dar uma boa entrevista, mas por causa da raiva, o estresse, a ansiedade pode atrapalhar. Muito bem. Outra coisa muito importante é a roupa, a higiene, né? Quando você for dar uma entrevista, você tem que tomar cuidado com a higiene, né? Fazer barba, os homens fazer barba, evitar de boné, de tênis ou de calça jeans, também tem que tomar cuidado, de blusa regata, né? Então tem que tomar cuidado com isso. A postura, quando você for sentar também, é muito importante. Você não pode sentar de qualquer jeito, com ombros retos. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado durante a entrevista. São coisas interessantes. Outra coisa também que tem que tomar cuidado, desligar o telefone antes de você for dar a entrevista. Imagine você estar dando a entrevista e o seu telefone tocar. Tecnicamente, a sua chance de ser contratado é muito pequena. Né? Então, a gente tem que tomar muitos cuidados em relação a isso. Mulheres, em relação à roupa, voltando atrás. As mulheres, muitas, têm mania de ir com saia curtinha ou até com uma roupa muito
mostrando os seios, enfim. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, né? Tem que ir com uma roupa decente, a pessoa tem que ser decente, né? Durante a entrevista, a pessoa tem que ir de uma maneira muito legal. Enfim, isso é o básico, né, de entrevista. Outra coisa, manter a atenção, né? Tem pessoas que têm mania de olhar para baixo, olhar para cima durante a entrevista. Isso não é bom, né? Quando você olha para baixo, isso significa que você está querendo mentir. E quando você olha para cima, você está querendo, você está em dúvida, você não sabe o que falar, né? Então evite olhar para baixo, olhar para cima, olhar para os lados, porque isso também conta muito. O entrevistador, ele não é burro, ele não é idiota, ele saca tudo, né? No momento ali que você está falando com ele vê os seus pontos fracos, se você é um cara atencioso, se você não é. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, não ficar muito tempo falando, né? Tem pessoas que têm mania de ficar 2, 3 minutos falando sem parar, sem dar oportunidade para o entrevistador perguntar. Então, se você falar, fale no máximo, sei lá, 20 segundos, 30 segundos, depois você para, espera o entrevistador perguntar de novo. Tem pessoas que falam ali o tempo todo e acha que é interessante. Não, você tem que falar o suficiente, não precisa falar muito, né? Para você dar uma boa entrevista, não precisa você falar muito, né? Fale o suficiente, né? E não demore muito para responder a pergunta. Tem pessoas que abaixam a cabeça, pensa, não faça isso. Isso é muito ruim, né? Não faça isso. Em relação a outra coisa, você não pode falar mal da sua antiga empresa, né? Porque as empresas, elas trabalham uma protegendo a outra, né? É por isso que muitas empresas pedem referências. Então você não pode falar mal da sua antiga empresa, né? Sei lá, fale alguma coisa, né, que seja um pouco mais legal para o entrevistador ouvir, né? Então tome cuidado em relação a isso. Outra coisa também que você deve tomar cuidado. Você às vezes é pego de surpresa com uma pergunta surpresa, né? Uma pergunta difícil, né? Por exemplo, o entrevistador te pergunta: quantos que você quer ganhar nessa empresa? Qual é o salário que você pretende ganhar? Né? Tem pessoas que quer ganhar R$ 2.000, que ganhar R$ 3.000, às vezes nem tem uma escolaridade suficiente para ganhar isso, né? Então, eu acho que uma boa pergunta, uma boa resposta você falar o seguinte: eu quero ganhar um salário justo, um salário que seja compatível com o meu cargo, né? Essa é uma boa resposta, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Outra coisa também, a entrevista não acaba na entrevista, né? Depois de 2 dias ou 3 dias, ou até depois de uma semana, você tem que mandar uma carta para aquela empresa, né? Agradecendo a oportunidade que aquela empresa deu para você da entrevista, né? Pelo seu serviço. Né? Então, a gente tem que agradecer, mandar uma carta, um bilhete, ou telefonar para a empresa e falar obrigado pela oportunidade, né, de ter dado entrevista e tal. Então, a entrevista ela não acaba no momento da entrevista ali. Depois de 2 dias, você tem que mandar uma carta, uma mensagem, sei lá, um e-mail. Enfim, essas são dicas interessantes. Né? E se vocês quiserem saber mais sobre dicas de como dar uma boa entrevista, vocês podem estar mandando e-mail. Né? E isso é muito importante. Muitas pessoas têm dificuldade para dar entrevista, outras acham que é muito fácil, né? Mas no momento da entrevista tudo muda. Né? Às vezes você fala assim, eu sou muito bom, vou chegar lá e vou dar uma boa entrevista. Aí no momento dá um branco na sua cabeça, você fica ansioso e isso é muito ruim. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.